Vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O meu entrevistado de hoje é Fernando Bastos. O Fernando Bastos é gerente de desenvolvimento de mercado da Ignitia. A Ignitia é uma ferramenta tecnológica que auxilia agricultores a obterem mais produtividade no campo, através de um planejamento mais assertivo por meio da inteligência climática. E é isso que a gente vai buscar entender aqui nessa nossa prosa, nesse nosso bate-papo. O tema da nossa entrevista será: conheça a inteligência climática e a sua aplicação na agricultura. Fernando, seja bem-vindo. Prazer ter você aqui. Muito obrigado, Divino. O prazer é todo meu e obrigado por essa oportunidade. Fernando, a gente vai falar de inteligência climática. É a primeira vez que eu ouço essa expressão. O que é inteligência climática? Não é fácil explicar isso, principalmente num setor onde a parte de previsão ela é tão mal vista, né? Por conta dos erros, por conta da falta de assertividade. Então, justamente, a gente quis trazer esse termo para que ele possa ser mais divulgado, que é justamente trazer tecnologias que possam apoiar o produtor rural e todos os setores a terem mais resiliência. Então, entender todas essas mudanças que têm acontecido e poderem ter isso como uma informação para tomar decisão no dia a dia. O que acontece muitas vezes é que vai plantar, chega aquela ansiedade de plantar ou de fazer alguma atividade crítica e olha as previsões e muitas vezes elas falham. E é justamente por isso que nós criamos a possibilidade de ter uma inteligência, uma informação com mais acurácia, com mais assertividade, para tornar isso mais confiável e ajudar o produtor a se planejar melhor. A Ignitia é uma empresa, é um software, é uma ferramenta? O que ela é, afinal de contas? Nesses novos termos, né, nós somos uma startup, somos uma empresa de tecnologia, uma Climate Tech, que é uma empresa que o foco da tecnologia é trazer soluções de inteligência climática para poder ajudar todos os setores onde o clima pode ser utilizado como um recurso, como um ativo importante. A gente vai desde os produtores rurais até, por exemplo, uma logística fluvial, onde as influências da altura do rio, das marés, tudo isso faz a diferença para que a gente possa ajudar cada setor, produtor rural, por exemplo, a fazer uma aplicação de defensivo e ter mais segurança para que depois não tenha uma situação que ele precise reaplicar e perder o recurso que é o mais importante, que é o tempo. Já tem muita gente trabalhando nessa área, inclusive tem softwares, tem aplicativos, tem uma série de coisas que os produtores, de recursos que os produtores já usam. Tem os agrometeorologistas, né, que trazem, mandam um áudio de WhatsApp com previsões e falando o que vai acontecer na semana que vem, daqui a 15 dias e tal. O que vocês têm de diferente desses outros produtos que já existem no mercado? Quando a gente vê tantos atores nesse mercado, parece um pouco assustador. Mas a questão é que hoje o produtor continua desassistido. A maior parte de tudo que a gente tem visto não tem ajudado de forma efetiva o produtor. Porque não adianta ter uma previsão que não acerta, ou muitas delas, às vezes, acertam menos de 50%. Então, quando ele se depara com esse tanto de informação, mas na hora que ele vai tomar uma ação, vai planejar o plantio, planejar uma colheita, ele acaba ficando desamparado. E o que nós criamos, a Ignitia, é justamente algo diferente, algo que foi focado para que seja algo diferente e realmente possa impactar no dia a dia desses produtores. Quando você fala algo diferente, eu vou até tirar meus óculos aqui, o que você quer dizer exatamente com isso? Porque, assim, todo mundo que apresenta o seu produto, ele fala: eu sou diferente, eu sou mais eficiente. E no agronegócio é muito comum a gente ouvir expressões do tipo: com a minha solução você vai ter 5 sacas a mais por hectare. Com a minha solução você vai aumentar a produtividade. Com a minha solução você vai colocar mais dinheiro no bolso, né? Eu quero entender na prática. Me conta assim, porque eu ainda estou boiando. A questão principal é que a previsão ela é muito difícil de ser feita.
Então, Sim. quando a gente se depara com tantos erros, tanta falta de acurácia nas informações, ela tem um porquê, que realmente é muito difícil. E a maior parte das empresas, todas que eu tenho conhecimento, elas utilizam provedores internacionais para trazer essa previsão para cá. E, geralmente, a gente ouve falar o modelo americano, o modelo europeu. Esses Isso. modelos, eles têm uma premissa de padrões climáticos diferentes. Então, quando a gente olha na televisão, aquelas grandes massas que acontecem, geralmente quando vê um furacão nos Estados Unidos, e a gente vê aquelas formações, elas são, de forma geral, na zona temperada, maiores, elas são mais lentas, então são mais previsíveis, e alguns indicativos lá, como a pressão barométrica, se alguém tiver uma estação meteorológica, ela já dá um indicativo de chuva para esses produtores. Aqui é totalmente diferente. Aqui ela é caótica. Muitas vezes a gente está de um lado da rua, ou então a gente está numa propriedade pequena e na outra propriedade está chovendo. Então aqui é muito mais localizado. Então o padrão climático da zona tropical é diferente. E o padrão climático do Brasil ele é diferente de outros locais da zona tropical. Então, a nossa criação, ela não, geralmente, dessas várias diferentes que você citou, o pessoal utiliza esses provedores internacionais, fazem um mix ou utilizam sensores para melhorar essa informação, mas a premissa são de padrões climáticos totalmente diferentes do nosso. Então, o nosso não foi fácil de ser criado, foram quase 8 anos de criação para que pudesse ser calculado, entendido, e o modelo matemático focado no clima tropical pudesse ser criado. Então, ele foi criado da base para que fosse focado, para que seja focado aqui na zona tropical. Então, por isso que é totalmente diferente. A gente não usa esses recursos, essas informações e adapta para cá. Nós criamos uma específica para cá. Tá, então quando alguém fala assim, baseado no modelo americano ou baseado no modelo europeu, o de vocês poderia se dizer que é baseado no modelo tropical? Exato, exato. Nosso modelo brasileiro, aqui no Brasil, a empresa já tem 13 anos, né? Aqui no Brasil, ele é recente, porque, primeiro, nós começamos em outros países na África, já estamos aí com 14 países, e nesses 14 países, a demanda é muito grande, já são aí mais de 2,5 milhões de usuários. E para trazer para cá, esse modelo brasileiro, ele precisava ser entendido, esse modelo tropical que nós criamos, aplicado ferramentas de inteligência para que ele fosse melhorado, adaptado ao tipo de relevo do Brasil, às diferentes formações, às diferentes situações. Então, a gente pode falar que é um modelo brasileiro. Fernando, vocês estão começando agora no Brasil, conforme você mesmo disse. O Brasil é talvez o país mais importante em termos de produção de alimento no mundo. Por que somente agora chegar? Por que ir para a África, por exemplo, que a África vai ser importante na produção de alimento, com certeza. Daqui a uns anos eles vão ter uma relevância danada, né? Tanto é que às vezes eu fico até preocupado com a Embrapa mandando conhecimento para a África de graça, né? Tudo bem, a gente tem que contribuir e tal, mas conhecimento é tudo, né? Por que entrar no Brasil somente agora? Não deveria ser o contrário. Primeiro a gente entra no Brasil, começa no Brasil, que tem uma relevância muito grande, depois nós vamos para a África, vamos para outros países tropicais. Eu concordo com você, mas a questão, imagina a montanha de dinheiro, a quantidade de investimento necessário para criar esse modelo. 8 anos de investimento, de desenvolvimento, e um dos nossos principais investidores é uma empresa sueca, onde ela tinha a busca dos fornecedores da África serem mais sustentáveis. Pude estar lá em Gana, recentemente, em janeiro, e pude entender um pouco dessa preocupação, por que começar de lá. Então, é realmente um mercado muito desassistido e que realmente o impacto é gigantesco dessas informações, dessa inteligência climática para eles. Então, por isso, eles direcionaram, vamos começar por lá. Então, é realmente relevante hoje nossa atuação lá, são mais de 2,5 milhões de usuários, e que quando nós fomos ampliando a maneira de distribuir lá e adaptando todo esse modelo para cá, enquanto isso, né, aplicando as nossas ferramentas de aprendizado, para que fossem realmente, quando entrasse no mercado brasileiro,
fosse a melhor de todas que eu tenho conhecimento. Por isso, esse contrário, né, esse movimento contrário, mas eu concordo com você. Mas no nosso caso, tinha um porquê que eram os investidores. Você disse que vocês têm cerca de 2,5 milhões de usuários na África. Isso. Na África, no Brasil, também nossa atividade é recente, mas é isso aí. Os 2,5 milhões englobam o Brasil também. Engloba o Brasil, sim. Mas o Brasil ainda é uma fatia pouco relevante nisso, seria menos de 1% desse volume todo, mas a nossa pretensão é crescer aí 6 vezes, pelo menos, até o fim do próximo ano. Como nossos dados eles vêm de satélite, o produtor não precisa ter sensores e fazer um investimento alto para ter essas informações na fazenda. Então, a nossa possibilidade de ampliar e ser mais escalável, ela é bem grande. Então, a gente começa pequeno, mas a gente consegue ampliar de uma maneira bem rápida. Eu não conheço muito da realidade africana, mas eu imagino que os produtores lá devem ser pequenos, médios produtores. Sim. Até, enquanto que aqui no Brasil nós temos desde pequenos produtores até gigantescos, né? Quem é o público de vocês? Quem é o alvo de vocês? O desafio é grande, é chegar em 2030 com 200 milhões de usuários. Então, para isso, a gente tem que atender todo mundo. 200 milhões de usuários? Esse é o objetivo e o crescimento ele realmente tem sido bem expressivo nos últimos anos, então é bem possível a gente chegar nele, a gente está trabalhando para isso, e para isso a gente tem que atender todos os setores. E para isso, você falou muito bem, Divino, lá na África, a maior parte dos produtores são menores, né? Então, quando nós viemos para o Brasil, além da questão de ter as melhores informações, a gente também precisava adaptar as informações para a necessidade brasileira. Então, vários recursos foram criados para cá. Então, hoje nós temos produtos para o pequeno produtor. Então, por exemplo, um pequeno produtor que não quer... Às vezes, um produtor no dia a dia que não quer ficar abrindo aplicativo, plataforma web, ele tem a possibilidade de receber no WhatsApp dele informações que sejam específicos para a área dele. Não é uma dificuldade que a gente tem que a gente se acostuma no dia a dia de ver na TV aquelas previsões onde o estado se divide em 3 e cada situação como se tudo fosse igual. E não é assim, né? Então cada produtor ele tem a realidade para ele, para aquela situação, para a fazenda dele. Então a gente consegue mandar isso pelo WhatsApp, que é uma parte relevante do que a gente atua na África, onde lá grande parte não tem smartphone, então lá ainda é por SMS. E imagina o desafio lá na África. Em Gana, por exemplo, são 80 línguas diferentes. E na Nigéria, 700 línguas diferentes. São os 2 países mais relevantes. Então, a gente precisa se adaptar. Então, é justamente isso que a gente fez no Brasil, poder adaptar a nossa tecnologia para que possa se comunicar com o produtor. E o produtor que busca um pouco mais de tecnologia, mais recursos, entender, por exemplo, na semana dele, quais seriam os dias mais favoráveis com a aplicação de um defensivo, de um fertilizante. Nós temos o aplicativo. E para times agronômicos ou até para fazendas maiores, grupos maiores, nós temos nossa plataforma web que ele consegue mapear, ter estatísticas da área, ajudar no planejamento dele. E nós também atendemos as várias techs, as várias empresas de tecnologia, bancos, com as informações via informação digital, onde a gente insere as informações direto no banco de dados deles. E eles conseguem ter essas informações. Deixa eu ver se eu entendi bem. Vocês enviam a informação da fazenda específica daquele produtor rural. Por exemplo, digamos que eu planto 200 hectares, suponhamos, aqui no estado de Goiás, no município de Caiapônia. Vocês vão enviar a previsão para aqueles 200 hectares meus lá em Caiapônia? É isso? É isso mesmo. E não é para o município de Caiapônia, porque no município vão ter várias fazendas. Sim, sim. E quando nós olhamos o mapa da questão de alta resolução que nós informamos, são vários pequenos bloquinhos, não são só um grande que se refere a toda a Caiapônia.
e sim Certo. aquela propriedade. Então, para aquela propriedade, a gente consegue enviar as informações que são relevantes para ele, entender, por exemplo, qual a cultura dele e quais são os alertas para ele que são relevantes. Se tiver um café, por exemplo, uma informação de geada é relevante para ele. Se ele tiver um pivô numa cultura de cereais, uma informação de um vento forte, uma condição adversa para ele pode ser relevante. Então, a gente consegue direcionar informações para ele. Em breve, a gente vai ter também aí uma ferramenta como se fosse um vídeo, como se fosse eu falando, mas não vai ser eu, se comunicando diretamente com o produtor, falando dessas informações, e ele não vai precisar ligar a televisão e ter a previsão da região ou de uma grande área, vai ter a previsão dele especificamente para a fazenda dele. Mas isso vai ser feito como? Utilizando inteligência artificial? Porque Exato, se você for colocar, por exemplo, uma garota do tempo para gravar para cada produtor rural, ela vai trabalhar 200 horas por dia e não vai conseguir. Hoje a gente já tem ferramentas disponíveis onde a gente vê os chatbots com deepfake, né, se comunicando. Então, hoje nós já temos essas informações, todo o conteúdo que é transmitido para o produtor, e em breve a gente vai ter esses recursos de uma maneira digital, através de inteligência artificial, com as informações atrás, que muitas vezes é relevante para o produtor que só quer receber as informações no WhatsApp, não quer acessar um aplicativo, ele também tem os recursos visuais, gráficos, entender o que está acontecendo nos próximos meses para a área dele. Ele vai conseguir ter tudo isso. Hoje ele já consegue, através do WhatsApp, ter essas informações específicas para ele. Com quanto tempo vocês conseguem? Porque eu estava vendo, lógico que eu fui dar uma olhada na empresa, buscar informações e tal, e eu vi o seguinte, a empresa diz que a sua maior conquista é permitir que 95% dos seus clientes consigam evitar desperdícios no planejamento da safra. Com quanto tempo de antecedência vocês conseguem esse nível de acurácia? O nível de acurácia, assim, são várias estatísticas, né? Mas pensando na assertividade das informações, a média do Brasil varia conforme o relevo, conforme a área do Brasil, mas a média é de 84% de assertividade. Certo. Então, assim, quando você fala 84%, por exemplo, eu vou olhar a previsão de amanhã, eu vou ter 84% de possibilidade de dar certo e 16% de possibilidade da coisa não acontecer do jeito que está ali, é isso? Isso. As previsões vão até 7 dias, né? Depois disso, nós também auxiliamos com tendências para os produtores se planejarem, entenderem, por exemplo, as possibilidades de seca ou de chuva mais intensa nos próximos meses. Isso vai até 6 meses. Então, para os produtores de HF, aí no Goiás tem bastante tomate, por exemplo, questão de temperatura. Então, ele consegue já entender as tendências de temperatura para os próximos meses, mas essa questão dos 7 dias, ele consegue se planejar, sabendo disso, de 84% de acurácia, para que ele possa fazer um planejamento, por exemplo, de uma pulverização, de uma adubação. Muitas vezes está naquela rotina no automático, de fazer tudo no fim do dia, no começo do dia, e às vezes ele não consegue notar que o vento está forte, às vezes o operador ele quer finalizar o dia dele, está aquele vento forte, uma umidade baixa, uma temperatura alta, ele acaba tendo que repetir essa operação. Então, nesses 7 dias, a gente tem a possibilidade de ajudar ele a entender, olha, deixa eu planejar o meu dia para que ele seja mais efetivo. Então, hoje as condições permitem essas operações, amanhã essas, e com isso ele consegue otimizar e diminuir o impacto dele no bolso e impacto ambiental de ter que repetir essas operações várias vezes, ou então ter perda de produtividade. Tá, vocês prometem então 84% de acurácia aí nesses 7 dias. A concorrência está prometendo quanto? Para a faixa é grande, O que a gente faz é medir. Então, a gente tem hoje, tem várias empresas, e tem algumas que realmente, é difícil a gente falar aqui que a assertividade é menos de 50%. Mas, na média, a gente está falando em 60%.
Então, quando o produtor, geralmente que tem mais experiência, que conhece a região e ele chuta, acaba sendo próximo ao planejamento que ele faz sem ter esse embasamento. Então, quando a gente traz 84%, é justamente para poder ajudar ele a ter algo mais assertivo e ter confiança numa ferramenta para ele se planejar e não ficar só dependente de chute, que muitas vezes se frustra, né? A gente tem quebra de safra, situações críticas que acontecem por conta disso. Vocês desenvolveram 3 sistemas de informações aos produtores. Qual é a diferença de um para o outro? É isso que a gente estava comentando, que o importante para a gente é que isso possa ser bem utilizado. Então, essas informações, não adianta a gente entregar uma lista com tudo que está acontecendo hoje, amanhã, e no final ele tem 1000 decisões para tomar no dia e precisa ser efetivo. Então, essas ferramentas, o WhatsApp é uma delas, através de alertas, por exemplo. Certo. No aplicativo, nós parametrizamos dados para que, por exemplo, possa entender essa janela, né, que eu disse de planejamento, ele entender, olha, hoje que está verde, quer dizer que eu tenho uma boa possibilidade de ser efetivo na minha aplicação, na minha adubação. Então, a gente traz essas ferramentas para isso e também através do portal, nosso portal web, onde ele consegue ter mais ferramentas mais robustas, né? Inclusive dados estatísticos, se ele tiver várias áreas para gerenciar essas várias áreas e cada uma se adaptando a um diferente perfil de produtor, ao que eles buscam, que a gente pode realmente ajudar eles. Uma certa vez eu entrevistei um agrometeorologista e ele trouxe uma previsão aí para os próximos 15 dias. Olha, vai acontecer, nos próximos 15 dias deverá acontecer isso e tal, não sei o quê, papapá. E não aconteceu. Nada do que ele falou. Numa outra oportunidade, eu o entrevistei novamente. Eu falei, mas não aconteceu aquilo que você falou que ia acontecer. Ele falou, não, o problema foi o seguinte, é que no dia estava subindo lá uma frente fria, né? Estava subindo do sudeste, ia chegar e tal. Acabou que no meio do caminho ela virou e foi para o mar. Quer dizer, algo totalmente imprevisível. Com vocês acontece a mesma coisa de vocês, ou vocês conseguem prever essa mudança que vai ter aí no meio do caminho? A questão que acontece em grande parte das informações que a gente recebe das previsões meteorológicas de outros provedores é que eles se baseiam nisso, né? Os padrões meteorológicos do modelo americano, do modelo europeu. Então, como nós utilizamos os padrões climáticos aqui, esse tipo de problema, ele acontece em menor escala, por isso que a gente tem essa alta acurácia. Mas, claro, pode acontecer, sim, porque realmente é difícil. É uma ciência extremamente complexa. Porque não tem é exato, né? Aquela questão é para ser mais exato, justamente para a gente poder apoiar os produtores a tomar decisão. O que não pode acontecer, eu também participei de uma palestra como essa, e que o meteorologista falou assim, olha, fica à vontade de tirar as fotos aqui, mesmo sendo uma palestra particular, porque amanhã tudo vai mudar mesmo. Não é isso que a gente busca. Não é isso que a gente busca. O que a gente busca é que o produtor possa ter um planejamento. É claro que não é 100%, senão não seria previsão, mas que seja um planejamento mais próximo da realidade possível. É melhor ter dados do que o chute. E é isso que a gente quer poder apoiar os produtores a ter essa questão de inteligência climática. Justamente usar os dados com inteligência. Por que continua todo mundo usando o modelo americano, o modelo europeu e não usa o modelo brasileiro, sendo que vocês estão utilizando aí e tendo esse sucesso todo? 8 anos de desenvolvimento e muito dinheiro investido, eu acho que é um fator. Outro fator que é mais fácil para as empresas adaptarem esses modelos e utilizarem outros tipos de recursos. Pegarem, fazerem um mix dessas informações e aplicar um meteorologista local para poder acurar esses dados. Então, querendo ou não é fácil ter. São excelentes modelos, que têm excelente assertividade no clima temperado, mas que aqui, para o clima tropical, eles carecem de melhoria. E essas empresas buscam isso, através de sensores, através de melhoria desses dados com inteligência artificial, e acaba isso sendo o foco de algumas empresas. E pegar do zero e ter a coragem de ficar 8 anos desenvolvendo e criando, não é fácil.
Fernando, parabéns. O produtor precisa sempre de novas opções. Eu costumo dizer isso aqui. Toda vez que o produtor tem uma ferramenta nova na mão que vai trazer mais eficácia no trabalho dele, ele tem que se agarrar a isso, ele tem que trazer para próximo dele. Quem quiser saber mais informações a respeito da Ignitia, onde é que consegue? Hoje nós temos nosso site, ignitia.se, que é uma empresa sueca, apesar de o modelo ser brasileiro. E lá vão ter todos os dados, todas as informações. No LinkedIn, Ignitia também, que a gente está mais atuante. E eu acredito que a gente possa ajudar os produtores a ter esse embasamento melhor, ter mais sustentabilidade e poder economizar o recurso principal, que é o tempo. Estar mais tempo com a família e se planejar com mais tranquilidade. Amigo, muito obrigado, um abraço. E volte mais vezes para trazer mais informações para a gente. Quero continuar vendo o desenvolvimento da Ignitia aqui no Brasil, viu? Vai ser um prazer. Muito obrigado, Divino. Hoje eu conversei com o Fernando Bastos, que é gerente de desenvolvimento de mercado da Ignitia. A Ignitia é uma ferramenta tecnológica que auxilia agricultores a obterem mais produtividade no campo. É tudo que a gente está precisando, né, gente? Através de um planejamento mais assertivo por meio da inteligência climática. Hoje o clima muda tanto, hoje não, né? Mas hoje parece que a coisa está mais complicada um pouquinho e o produtor precisa muito de assertividade. E eles utilizam o que eles chamam de inteligência climática. Se você gostou dessa prosa, deixa um like aí pra gente, deixa um gostei, né? Deixa um comentário, compartilhe e, mais importante de tudo, se inscreva nesse canal para que nós possamos continuar trazendo prosas boas para vocês. Até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.